Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Mandicast, o programa aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, onde falamos sobre odontologia para você, temas variados e diferentes. E hoje não podia ser diferente. Na nossa era digital aqui, mais do que nunca, vamos falar digitalmente com o nosso convidado, que é professor lá da Faculdade São Leopoldo Mandic, da unidade de Belo Horizonte, sobre ortodontia digital. E olha só, hoje nós vamos conversar com o professor Ernesto Dutra Rodrigues. Ele é especialista em dentística, mestre e doutor em ortodontia e professor dos cursos de pós-graduação da Faculdade São Leopoldo Mandic, unidade de BH, Belo Horizonte. Obrigado, professor Ernesto. Olá, professor Marcelo. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui hoje, participando aí do Mandicast, para podermos aí falar um pouquinho sobre a ortodontia digital. Legal, então começamos a nossa conversa digital, de ortodontia digital, que acho que você podia nos explicar quais são os recursos da ortodontia digital, além dos alinhadores, que agora está muito na moda de falar sobre alinhadores. Legal tocar nesse ponto, porque muita gente acha que ortodontia digital é só os alinhadores, né? E, na verdade, os recursos são muito mais amplos do que só o alinhador. É claro que o alinhador, aí, nos últimos anos, teve um crescimento muito grande e serviu aí para ajudar a popularizar os recursos digitais na ortodontia, mas nós temos vários outros recursos. O primeiro que a gente pode falar seria do próprio diagnóstico e planejamento. Você, após um escaneamento das arcadas, você consegue fazer análise de modelo, análise de Moyers, fazer o setup de diagnóstico, tudo isso aí para você utilizar na ortodontia convencional depois. E tem os outros recursos também aí de própria fotografia, das imagens. Hoje, e a pandemia aí acelerou esse processo, não existe mais aquela documentação física de ortodontia, né? Então você já recebe aí as radiografias, as fotografias e agora o escaneamento das arcadas que você consegue, através de um visualizador 3D, avaliar tudo isso. E o que mais que a gente teria aí de ortodontia digital? A produção de aparelhos acessórios pelo fluxo digital. Então, você não precisa mais de moldar o paciente para poder fazer um expansor, um aparelho móvel, uma contenção, você consegue fazer através do escaneamento. A colagem indireta, que é uma técnica que surgiu nos anos 70, mas nunca foi assim largamente utilizada, porque ela demandava muito tempo de laboratório para produzir. Então, hoje, você consegue, em alguns minutos na frente do computador, planejar a sua colagem, colocar todos os brackets de maneira virtual, avaliar como que vai ficar o posicionamento desses dentes depois, se você vai precisar de individualizar algum bracket. E depois que você terminou esse planejamento com uma precisão muito superior àquela que a gente faz pelo método manual, você já tem hoje resinas flexíveis para conseguir imprimir diretamente o guia. Então, todo aquele processo que a gente tinha que colar no modelo, fazer uma moldeira de transferência, hoje terminou. Você já, depois do método virtual, você já consegue imprimir diretamente as guias, encaixar os brackets e partir aí para o processo de colagem direta, que além de ser mais preciso, ele é mais confortável, tanto para o paciente como para o dentista, por causa da redução do tempo. E assim, a gente podia discutir uma série de outros recursos que a gente tem também, mas como a gente começou aí na pergunta, o grande hoje responsável pela popularização dessa técnica de ortodontia digital são os alinhadores, que até alguns anos atrás a gente precisava de enviar para uma empresa específica, que foi a líder aí de mercado e é a líder durante muito tempo, só que a gente está entrando agora na era também dos alinhadores in-house, né? Que você consegue, com alguns recursos, aí, produzir tudo dentro do próprio consultório. Acho que existe uma dúvida, às vezes, professor, antes da gente se aprofundar um pouquinho nos alinhadores, quando nós estamos falando aí de ortodontia digital, a reprodutibilidade e a fidelidade da ortodontia digital, ela é a mesma ou ela é superior àquela que nós fazíamos de forma manual? Até de confecção depois dos aparelhos, existe distorção assim que os aparelhos digitais podem promover e isso causar uma alteração no seu planejamento? É claro, o escaneamento da arcada completa, ela ainda é um desafio para muitos scanners, certo? Porque
Uma coisa é você escanear um dente para poder fazer uma coroa, uma peça protética, outra coisa é você ter o escaneamento da arcada completa, que a gente chama da ferradura, né? Então, alguns scanners, principalmente os mais antigos, existe um problema de distorção da arcada toda. Mas essa distorção, ela para a ortodontia, ela está dentro do limite aceitável. Poder fazer um protocolo, por exemplo, de implante, você ainda tem alguns desafios aí a serem rompidos, mas para a ortodontia a gente consegue ter uma precisão muito boa, principalmente para os aparelhos. É claro que todo o fluxo muda, né? A gente não consegue mais fazer solda de prata igual se fazia no gesso. Então você precisa utilizar solda laser para poder fazer os aparelhos que precisam de algum tipo de solda. Tendo esses cuidados de diferença na produção do aparelho e os cuidados que você tem que fazer no escaneamento também, não tem problema. Eu sempre falo que o escaneamento ele não é infalível, ele depende muito do operador também. Então, existem estratégias de escaneamentos que precisam ser obedecidas aí para evitar qualquer tipo de distorção no modelo, mas seguindo o protocolo correto, nós temos aí uma precisão completa para poder trabalhar aí com os recursos digitais sem precisar de ficar recorrendo aí ao método manual. É claro que existe quebras de paradigma, né, professor? A cefalometria digital ela surgiu nos anos 80. E 15 anos depois ainda tinha ortodontista que achava que o melhor era fazer pelo método manual. Então gastou durante algumas décadas aí até esses paradigmas serem quebrados e as pessoas aceitarem aí o método digital. Eu acho que nós estamos passando de novo aí por esse processo aí de aceitação desse método. Legal, eu concordo. E aí, voltando no nosso assunto principal, que seria os alinhadores ortodônticos, que hoje aí está super na moda, quais são as etapas de produção para um alinhador ortodôntico e quais seriam os equipamentos necessários para a realização dele? A primeira etapa, além da documentação das fotografias, o diagnóstico do caso, é você fazer o escaneamento das arcadas. Finalizado o escaneamento das arcadas do paciente, você vai partir aí para o processo de planejamento digital, o setup digital que nós chamamos, onde você vai reposicionar os dentes na posição final, criar todos os estágios, colocar attachments, e isso pode ser feito dentro do próprio consultório do dentista, utilizando softwares específicos, ou ele pode enviar isso aí para alguma empresa, que nós temos várias aí no mercado que terceirizam esse processo. Depois disso, depois que o setup está pronto, o software criou já todas as etapas intermediárias, esses arquivos, caso você queira fazer tudo no consultório, a gente exporta os arquivos STL, que é o padrão universal 3D de arquivo, e então envia para um processo de impressão 3D. Então, primeiro o escaneamento, depois o planejamento, depois o processo de impressão 3D de cada etapa intermediária. Então, se o caso deu 20 alinhadores, você precisa imprimir 20 modelos 3D daquelas arcadas. Então, depois da impressão 3D, vem o processo aí de plastificação, de termoformagem, né, aquele processo de plastificação que a gente já conhece, de fazer moldeiros de clareamento, de contenção, só que é claro, com algumas diferenças aí para os alinhadores, e aí o processo de recorte. Então, basicamente, as etapas que nós temos para produzir um alinhador é o escaneamento, o setup digital, a impressão 3D e depois a confecção final aí dos alinhadores plásticos. Então, dominar todo o processo ele é importante para o ortodontista, para ele saber, na hora que ele for terceirizar isso, qual que é a qualidade que está sendo feita, se o planejamento foi feito dentro daquilo que ele queria. Então, hoje, há uma preocupação muito grande de nós, professores, mostrar para os alunos que quando você quer fazer um caso de alinhador ou ortodontia digital, você precisa de controlar todo o processo para você dominar o planejamento do caso. Você não pode terceirizar para um técnico fazer o planejamento do caso que você vai tratar depois, porque a obrigação de resultados ela está com o dentista e não com o laboratório que fez aquele alinhador para ele. Então, conhecer todo esse processo é algo que a gente tem essa preocupação aqui no curso de especialização, é muito importante, sabe? Para a gente finalizar essa conversa, sempre aparece essa dúvida, né? E o scanner ele é um aparelho ainda caro. Para o ortodontista, no caso, que queira seguir essa ortodontia digital, ele tem que ter um scanner para ele comprar esse scanner? Então,
Não, é bem legal essa pergunta, porque é a dúvida de todo mundo. Eu não tenho condições, ou eu não quero investir R$100.000, R$120.000 no scanner no momento, então eu não quero trabalhar com os alinhadores. Eu sempre faço uma comparação que é bem simples de entender. Eu pergunto para o ortodontista quantos ortodontistas ele conhece que tem um equipamento de radiografia panorâmica e cefometria dentro do consultório. São poucos que têm. E mesmo assim, eles nunca deixaram de tratar. Então, esse conceito de terceirização do serviço de documentação ortodôntica, ele também vai aí encampar esse processo de escaneamento 3D. É claro que existe um encantamento do paciente quando você faz o escaneamento ali junto com ele, na frente dele, mas se você não pode no momento ou não quer investir esse valor, você pode terceirizar esse serviço para os centros de imagem, igual sempre foi feito aí na ortodontia. E isso é legal, professor, porque o que eu tenho visto aqui? Quase todos os alunos do interior falando comigo que a cidade deles já tem scanner agora. Porque o processo de escaneamento, ele reduz os custos do centro de imagem também. Então, é bem tranquilo você terceirizar esse processo. Igual o software, na próxima etapa, o software de produção. Você precisa de comprar o software? Não, existem softwares gratuitos, existem softwares que você paga por caso. $50 por caso para você poder fazer o setup virtual. Então, você consegue, sim, digitalizar todo o seu fluxo de trabalho dentro do consultório, sem a necessidade de investir ou comprar nem equipamento, nem software, nem nada disso. Legal, professor Ernesto, muito obrigado por literalmente essa aula de ortodontia digital que nós tivemos aqui no Mandicast Odontologia. Muito obrigado, viu? Professor, eu que agradeço a oportunidade de estar participando do programa e te parabenizo aí a toda a equipe da São Leopoldo Mandic por esse projeto aí de poder levar para todo canto do Brasil um pouco mais de informação sobre odontologia. Mais uma vez, obrigado e um grande abraço. Sem dúvida, muito obrigado. E se você gostou do nosso Mandicast de ortodontia digital, deixa um like aí. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic para receber sempre novos alertas de que um novo programa está no ar. Muito obrigado, um abraço.